Bom dia, amigos da Jovem Pan, bom dia, amigos da Panflix. Hoje a entrevista é com o Major Glauco, candidato do PTC a prefeito aqui em Presidente Prudente. Major, candidato a prefeito, da onde surgiu tal vontade ou ambição? Bom dia, Padilha, bom dia a todos os ouvintes. A opção, né, foi, como eu comentei antes, né, de amigos, de pessoas próximas que chegaram e falaram, né, que achavam que eu tinha condições de me candidatar, que eles me apoiariam, né, e a gente foi então conversando, fomos amadurecendo essa ideia. Foi ainda o ano passado, né, eu ainda estava na ativa da PM, né, então eu não poderia me manifestar, não poderia me filiar, não podia me sindicalizar, mas a gente foi amadurecendo a ideia, né. O senhor, a gente procurou se informar um pouco. O senhor é uma pessoa muito querida entre os seus companheiros de trabalho. Obrigado. E o senhor sente que ali o senhor tem uma base? Porque de onde vem a base do Glauco? Né? Porque todo político tem uma base. Né? Quando se lança, todo político tem uma base. Tem algumas raras exceções, que vai mesmo no peito e na coragem. Afinal de contas, você tem uma base que você vai trabalhar ou você é dessas raras exceções que está colocando o peito e a coragem? Olha, a minha base, né, que eu considero como base, é a Polícia Militar. Eu fui dentista, oficial dentista da Polícia Militar por 27 anos. Né? Por 13 anos e meio eu trabalhei no 14º GB e o restante eu trabalhei lá no 25º Batalhão em Dracena e aqui no CPI 8, aqui em Presidente Prudente. Então a minha base é a Polícia Militar. Também tem uma base de pacientes, né? Pacientes da área odontológica, pacientes da área médica. Eu atualmente sou médico lá na UBS Guanabara, né? Sou funcionário público municipal. Então, assim, espalha um pouco. Tem da igreja, né, que eu sou ministro da Eucaristia da Igreja de São José. Então, são, assim, várias frentes, vamos dizer assim, de onde eu frequento. Você tem uma base forte, mas não é aquela base que você tornou ela pública. Ela é uma base de amigos, conhecidos, pacientes. Isso. Que diante disso você vai fazer a estrutura da sua campanha e as pessoas. Mas vocês têm um problema muito sério. Vocês do PTC e o PRDB, por exemplo, de Prudente, que é o seu João Figueira, vocês não têm tempo de rádio, vocês não têm tempo de televisão e você também não foi, por exemplo, nem convidado para o último debate na TV que teve agora. Como levar a mensagem? O que o Glauco está pensando de como ele quer levar essa mensagem para os eleitores prudentinos? Então, nós somos um partido pequeno, nós temos poucos recursos, então a nossa ideia é levar isso através dessa rede de amigos, né? De amigo para amigo, de boca a boca, que a gente fala, que nós acreditamos ser a melhor propaganda, né? Porque é aquela propaganda de quem confia para quem confia, e usar das redes sociais, usar do boca a boca mesmo, né? Ir de casa em casa, ir no calçadão, enfim, a população precisa conhecer a gente, né? Será que eu vou conseguir? Eu não sei. A gente não pode prever o futuro. Já é uma vitória sair candidato, né? Sim. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Tem que entender isso. Com pouco recurso, né? Nós não temos fundo eleitoral, nós não temos ajuda partidária nenhuma. O que nós temos é o dinheiro de pessoas nosso dinheiro que a gente coloca para financiar alguma coisa, né? Dinheiro de pessoas que confiam na gente e vamos fazer campanha assim. E tentar plantar semente, pelo menos. Eu percebo que no teu grupo tem alguns comerciantes até muito conhecidos no Presidente Prudente. Você escolheu como vice uma pessoa muito querida, uma mulher muito competente no que ela faz, que é a Cacilda. Uma história muito bonita. Isso foi uma estratégia? Não. A Cacilda ia sair como vereadora. O nosso candidato a vice era o Marcelo Miyazaki, um amigo meu de infância. Né? Da Casa de Tintas? Não. Todo mundo pergunta, né? É o Miyazaki? Tem o Miyazaki. Não, é um outro ramo, Miyazaki. Ele é filho do senhor Toshikazu Miyazaki, que foi delegado de polícia, o primeiro delegado do Licei aqui de Prudente. Mas o Marcelo, por problemas de saúde, quando a gente começou lá em março, a gente achou que a pandemia já estaria mais amenizada nesse momento. E não está. E ele tem seus problemas de saúde. Então nós achamos melhor poupá-lo, ele continua com a gente nos bastidores, ajudando na campanha, principalmente na parte de marketing, que é a área dele, mas vamos poupar para que ele não corra risco por causa da pandemia. E a Cacilda era uma opção excelente que a gente tinha dentro do próprio partido. Uma boa opção. Excelente. Você, como disse, você atua como funcionário público, prestador de serviço, num dos setores talvez mais
sensíveis de uma administração pública, que é a saúde. Você vê algo hoje que poderia ser melhorado substancialmente na Prefeitura de Presidente Prudente em relação à saúde? O que você faria diferente? A saúde de Prudente, nós que estamos dentro, que trabalhamos na saúde, né, a gente consegue enxergar isso. A saúde, ela se divide em atenção primária, secundária e terciária. Prudente tem uma boa atenção primária, que são o quê? É o primeiro contato com o paciente. Então, as UBSs, as estratégias de saúde da família, as UPAs fazem esse primeiro contato. Depois, eu teria que ter um hospital, eu teria que ter atenção secundária, que é aquela situação em que eu vi na atenção primária uma situação um pouco mais delicada, eu mando para a atenção secundária. Nós não temos essa atenção secundária. Nós tínhamos, antigamente, a Santa Casa, que era a atenção secundária. E depois, a atenção terciária, que é o nosso HR. O HR, o que é a atenção terciária? É a especialização. A atenção secundária é o tratamento, vamos dizer assim, clínico geral, né, um pouco mais complexo. Então, uma cirurgia geral, uma apendicite, uma fratura, uma pedra na vesícula, né, uma facada, um tiro, isso é o que o hospital de base, que a gente fala, né, o leigo ele fala o hospital de base. Aí eu estabilizei, eu curei, eu resolvi 70% dos problemas, que é isso que a gente quer. 30% vai precisar do especialista, o especialista de ponta, o cardiologista, o nefrologista, o neurocirurgião, aí a gente encaminha ele para o HR. E na sua proposta, então, nós não temos esse meio do caminho, nós não temos o hospital para receber esse médio atendimento, se a gente pode chamar dessa forma. Mas a proposta seria construir um? A proposta é viabilizar a existência desse atendimento secundário. Como? A gente pode tentar ver se a Santa Casa que nós, pelas informações que nós temos, ela tem espaço para suprir isso. Mas ela vai ter os interesses econômicos dela, né? Uma das coisas boas da Santa Casa, quando nós perdemos a Santa Casa, é que a Santa Casa se organizou e virou um hospital modelo. Ela está muito boa, né? Então, se a gente puder... E tem muito questionamento sobre isso. A Santa Casa, ela teria que ser 100% beneficente no atendimento. Mas, assim, as coisas levaram a isso, né? Quando a gente teve a perda da Santa Casa, né, por aquelas questões de destino do SUS, né, aquilo gerou para a gente ainda um segundo problema. Nós perdemos a gestão plena da saúde. Não somos nós que determinamos aonde aplica o dinheiro na saúde prudente, por causa daquele imbróglio. Hoje isso é feito como, Glauco? Só para quem não está ouvindo entender. Hoje, para o ouvinte entender, o SUS, ele destina 50% da verba do SUS vem da União, 25% vem do Estado, 25% vem do município. Esses 50% da União não está vindo direto para o município, ele vai para o Estado. É o Estado que tem a gestão desses recursos. O Estado determina onde aplicar. Necessariamente ele é obrigado a aplicar aquele X de valor na cidade de Presidente Prudente. Então, mas não necessariamente ele aplica aquele X. Entendi. Aí é que está. Pelo fato de eu não ter a gestão plena, não sou eu que administro o que vem para mim. E isso você responsabiliza quem? Você tem um responsável? As administrações anteriores, porque desde que isso aconteceu, ninguém foi atrás para corrigir. Eu nem sei, assim, será que é fácil, será que é difícil? Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que corrigir isso. Isso não pode ficar assim, porque justamente a perda da gestão plena me fez perder também a atenção secundária. Aí é como uma bola de neve. Uma bola de neve. Um problema aumenta o outro e isso vai ficando maior. E a gente vai empurrando com a barriga. A saúde seria o seu ponto inicial? 30 segundos me responde isso. Eu acho que vencendo a eleição, tomando posse, a saúde seria... Primeiro, sanar dívidas, sanar as contas, colocar em ordem. Né? Nós precisamos fazer uma auditoria para ver onde é que tem gargalo, onde é que sai, quanto é que entra. E depois a saúde. E não vejo isso como a minha, eu acho que isso deve ser de todos, porque nós acabamos de passar por uma pandemia e os grandes problemas foi justamente nós estarmos sem recursos, sem previsão para essas situações. Bom, estamos encerrando a primeira parte da entrevista com o Glauco, candidato a prefeito aqui em Presidente Prudente, Major Glauco. Vamos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista. Voltamos aqui com a segunda parte da entrevista, estamos aqui com o Major Glauco, candidato a prefeito de Presidente Prudente pelo PTC.
Partido Trabalhista Cristão. É uma ultradireita, uma semidireita? O que é o Glauco? O Glauco, foi até bom você falar isso, né? Que eu estava comentando com os amigos. Essa coisa de direita e esquerda, na minha concepção, é ultrapassado, né? Eu acho que hoje nós temos pessoas que querem ordem e cumprimento de lei. E pessoas que não têm tanta preocupação com ordem e também não estão nem aí para a lei, né? Nós podemos até exemplificar isso. O próprio STF, por exemplo, ele tem tomado decisões que vão contra a lei. Fere a Constituição Federal. Fere a própria Constituição. Ele que era para ser o defensor da Constituição, ele muda a Constituição, a bel prazer. Qual é o posicionamento hoje do Major Glauco, candidato a prefeito, em relação ao presidente Bolsonaro e o seu governo? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que o Bolsonaro, pelo simples fato dele estar brigando, dele estar lutando, dele estar tentando sair daquela maneira perniciosa de se governar, que era a governança por coalizão, para nós já é um lucro. E quem são os críticos do Bolsonaro? Aqueles que lucravam com isso. Então a gente vai ver, os partidos ditos de esquerda, né, que lucravam com aquilo, são os que criticam o Bolsonaro. A imprensa, que lucrou muito com isso, critica, manipula, mente. Mente no jornal local, no jornal, digo... Chega a passar até um pouco do limite, no passa do limite, né? O STF faz uma atuação ideológica, né? Como a gente estava falando, ele chega a modificar leis. Nós temos a lei que é a lei do Bolsonaro, do voto impresso. A lei foi aprovada, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, está aí, foi editada a lei, e eles não vão cumprir, porque eles acham que não precisa. Peraí, o STF não está lá para falar o que vai ser cumprido ou o que não vai ser cumprido, ele está lá para cumprir. Quem faz lei é o Congresso. Ele está lá para determinar se aquilo foi direito ou não. Ou não, né? Você é funcionário público. Funcionário público municipal. Como é que vai ser a sua relação, caso você venha a ser prefeito aqui em Presidente Prudente, com o funcionalismo público? Eu acho que justamente por eu ter sido funcionário público, hoje eu sou funcionário público civil e já fui funcionário público militar, é justamente entender a situação do funcionário público. Nós temos funcionários públicos bons, e na minha concepção a maioria é bom pela minha experiência, eu diria que 70%, 80% dos funcionários públicos são bons. Então eu tenho que incentivar, eu tenho que de alguma forma valorizar esses funcionários. Ah, mas você vai dar aumento? Eu não sei, eu preciso ver como é que está a folha de pagamento, como é que é o orçamento, quanto tem. Hoje, pelo que a gente tem informação, a folha de pagamento envolve 54% do orçamento. Quase 55%. Então, nós precisamos aumentar a arrecadação de alguma maneira. Na verdade, quando você pega esse orçamento de 810, 820 milhões que nós temos programado para o ano que vem, ele está quase todo comprometido. Sim, se você for pegar na ponta do lápis, vai te sobrar ali quase 20% para você fazer novas aplicações, novas estruturas. Falando disso, você tem que procurar fora, você tem que ir na Assembleia Estadual, você tem que ir em Brasília. O Glauco teria um caminho para isso? Eu acho que a gente tem que, como eu falei, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. Nós não podemos achar que nós somos o dono da razão e que nós não vamos precisar das pessoas. Nós vamos procurar os deputados, os senadores que nós temos na região ou em outras regiões que possam nos ajudar para trazer esses recursos. O que a gente tem, qual é o nosso parâmetro? A legalidade, é só isso. Dentro do que for legal, a gente tem que ir atrás. Agora, eu não quero que o que a gente pauta é que, como eu falei, nós temos que, hoje o espectro político vai se dividir entre a legalidade e o descumprimento da legalidade. Quando você olha a atual administração, você vê mais legalidade ou mais... Eu vejo mais inércia. Não tem ilegalidade, mas também não tem ação. Falta atitude. Falta atitude. E você tem até a forma de falar muito tranquila. Obrigado. Funcionalismo público tem um sindicato aguerrido, né? Sim. Mais por ideologia do que por propósito de atendimento ao público. É assim que você quer lidar com eles? Você acha que você consegue? É o que a gente vai tentar. Eu acho que diálogo, né? Ponderação, bom senso, sempre vai ser bom em qualquer lugar, né? A gente vê, né, o Nelson Rodrigues, ele fala que a unanimidade é burra, né? A radicalidade é burra, né? Então, não, olha, você tem essa posição, eu tenho essa, olha, vamos chegar aqui, vamos conversar, né? O que você está pretendendo? Eu quero isso. Mas o que eu posso oferecer é isso.
4 anos passam muito rápido, tem tempo para muita conversa? Pelo menos a gente vai ter que conversar o que for necessário. A necessidade da população, ela anseia todos os dias. Sim. Né? A gente quer um homem público, como você disse aqui, com atitude. Sim. Alguém que esteja lá nos defendendo com atitude. E muitas vezes a atitude, ela dá de frente com a paciência. Sim. Dá de frente com sentar à mesa. E daí, como é que fica o major? Então, é o que eu estou falando. Aí vai ser major. Não, a gente tem que aprender, né? As pessoas têm que aprender que existe uma liderança. Na polícia, o que a gente aprende é o seguinte: existe hierarquia e disciplina. Né? Hierarquia é aquilo. Se eu estou num posto, não é porque... a questão não é assim, eu sou mais poderoso, eu sou melhor, eu sou mais bonito. Não. Eu estou aqui em cima, por quê? Porque, de alguma forma, por mérito, eu cheguei ali. Então, a gente tem que valorizar o mérito. Por isso, a gente tem que valorizar os funcionários públicos. Alguns funcionários públicos que forem de carreira, chamar para ser secretários. Por quê? Porque eles entendem o que está acontecendo ali. Eles têm anos de experiência. E aí, dando mérito para aqueles que vão comandar, né, que vão estar à frente dos seus subordinados, fazer isso de maneira natural, sem imposição, sem violência, sem uma coisa abusiva. Né? Major, agora eu tenho um quadrinho que ele é 2 perguntas. Uma é dedo na ferida, a outra é passando pano. O major, qual que ele quer primeiro? Morde e assopra, primeiro. Então vamos lá. Existe um levantamento extraoficial na prefeitura que, se realmente for passar o pente fino na folha de pagamento dos funcionários, pode dar uma economia de quase 20 milhões em despesas que estão sendo pagas sem ter necessidade de ser pagas. Existem pessoas lá dentro que ganham salários acima de 15 mil e não estão na função. Sim. Estão em função desviada, tem atestado. O major vai ser corporativista ou vai ser um prefeito de atitude para mexer nessa ferida? Eu preciso ser legalista, eu preciso pensar no município. Dentro da lei, o que está dentro da lei. Né? Vamos supor, eu tenho lá um funcionário que está afastado. Quanto tempo ele está afastado? 2 anos, 3 anos. O que a lei fala? A lei fala que esse funcionário já deveria ter sido aposentado proporcionalmente? Aposente proporcionalmente. Ou tem condição e volta para o serviço. Nós temos que aplicar a lei. Né? No serviço público não pode ter dó. Tá? A lei já foi feita e a lei beneficia. Nós temos essas saídas legais que beneficiam os funcionários públicos. Né? A lei não foi feita para ser uma coisa predatória, ditatorial. A lei foi feita para beneficiar ambos os lados. Mas eu tenho que me preocupar com o bem público. Por quê? Porque atrás de mim, os meus patrões são esses 230 mil habitantes. Eles que são os que são responsáveis e que me colocaram ali. Então eu não posso pensar num indivíduo. Essa doutrina militar, por ser um militar aposentado agora. A gente fala da reserva. Da reserva. Que eu posso ser chamado. Essa doutrina militar faz a diferença quando você pensa em ser gestor do município? Ajuda. Né? Eu não acho que só doutrina militar. Né? A gente tem vários outros ramos aí de carreiras, né? Ministério Público, a carreira militar, o judiciário, os administradores. Eu acho que tudo assim, a experiência de vida, né? A experiência de vida, aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu durante a vida, né? Você vai fazer daquilo o seu equilíbrio, né? A maneira como você vai gerir, vai se postar, a maneira como você vai tratar as pessoas, porque tudo, na verdade, é o quê? É diálogo, é conversar, vamos saber a realidade, vamos saber o que é legal, vamos aplicar a lei, vamos fazer o que dá para fazer, com honestidade. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Parabéns pela coragem. Obrigado. A gente torce para que cada vez mais novos nomes surjam mesmo na nossa política local, assim a nível de Brasil. Uma formação policial, um cara que entende de leis, como disse aí. Obrigado. E a Jovem Pan termina aqui com o Major Glauco, candidato a prefeito de Presidente Prudente pelo PTC. Um abraço e boa sorte, Major. Eu que agradeço.